de Hebreus, né? No capítulo de número 4, Hebreus, capítulo de número 4, como é um culto de ação de graça, Espírito de Deus, amém, amém. Acho que tá legal, não sei, se você quiser tentar acertar. Hebreus 4, capítulo 4, versos de número 14, muito obrigado. Paulo, né? Paulo, prazer. Amém. Versos 14 ao 16, e o tema desta mensagem é Achegando-se ao trono da graça. Você pode dizer comigo o tema desta mensagem? Achegando-se ao trono da graça. Amém? E diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, que não possa, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Assente-se em nome de Jesus. Meus queridos, eu tenho certeza que muitos aqui, eu não sei se aqui ocorre um fenômeno que ocorre na maioria de todas as igrejas dos Estados Unidos da América, em que é formada, na sua maioria, de irmãos diversos, vindo de diversas denominações. E aí, a dificuldade que se tem do pastor da igreja é enorme, não é? E eu tenho certeza que, provavelmente, haja aqui muitos daqueles que ouviram falar do trono de Deus como sendo aquilo que está expresso no Salmo 89, no verso 14, quando diz que as bases do trono de Deus são feitas de justiça e juízo. Aqueles que, quem sabe, que estejam aqui, que ouviram dos seus pastores que estar diante do trono de Deus é estar diante de um trono de justiça e de juízo. É verdade. Pode também alguém estar aqui nesta manhã e ouviu muito o Evangelho, qual aprendeu, quem sabe, aquilo que está baseado no Salmo 47, no verso de número 8, que diz que Deus, Ele reina sobre as nações e se assenta sobre o trono da sua santidade. Ao pensar desta maneira, certamente estaríamos pensando como todos os nossos irmãos que viveram antes de Cristo. Ao olharmos para frente, certamente teríamos o Apocalipse, que também para muitos teólogos é chamado do livro dos tronos. Há pelo menos 38 referências do trono de Deus em Apocalipse, das quais todos nós já ouvimos falar, e quando ouvimos falar, ficamos no mínimo assustados e aterrorizados. Haja vista que o trono que se fala no livro do Apocalipse é um trono de juízo, de justiça e muito provavelmente um trono de santidade. De fato, o trono de Deus é um trono que está baseado em justiça, juízo, e ele é um trono de santidade. Mas a verdade, queridos, é que tudo isso fora conhecido assim antes de Cristo vir ao mundo. A nossa graça, o privilégio que temos é de que nós hoje podemos conhecer o trono de Deus, não só como um trono de santidade, justiça e juízo, mas nós temos o privilégio de conhecê-lo como um trono de graça. E o privilégio e a maravilha de conhecermos este trono de Deus com graça é a certeza de que Isaías não teve quando teve simplesmente uma visão do trono de Deus. Quando lá no capítulo 6 ele diz que viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono,
e a orla do manto dele cobria todo o templo. Os serafins cantavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí o texto diz que os umbrais do templo tremiam, e ele dizia: ai de mim, porque vou perecendo. E ele pensava, de fato, porque ele era um homem de lábios impuros e habitava em meio a um povo de impuros lábios. E a certeza daqueles que viviam naquela época, e Isaías não era diferente, é que se alguém fosse impuro, se seus lábios fossem impuros, de maneira alguma poderiam se apresentar diante da presença do trono de Deus. E então ele diz: eu vou perecer. Então sai do trono de Deus um querubim, trazendo em uma tenaz uma brasa tirada do altar. Ele purifica os lábios de Isaías e diz: os teus pecados são passados. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo homens que se aproximam de Deus ou do trono de Deus com esse temor, como em Êxodo 20:20, quando Deus ele vem ao Monte Sinai em fogo. E a Bíblia diz que até Moisés temeu e se estremeceu ao ponto de achar que ia morrer. Mas Deus disse: não temas. Eu olho para esses textos e eu entendo que isso tudo acontecia porque a revelação do trono da graça ainda não havia acontecido. Isso tudo ainda era algo que não estava revelado, embora o trono de Deus sempre fora um trono de graça. Quantos podem dizer amém? O trono de Deus sempre fora um trono de graça. A questão é que por causa dos nossos pecados, o homem foi separado de Deus. Os nossos pecados, não é isso que diz lá em Isaías, não é? No capítulo, se não me falha a memória, 59, que fazem separação de nós e de Deus. O homem não conhecera o Deus que para criar todas as coisas, criou tudo pela palavra do seu poder e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não é? Mas a palavra deste Deus não é uma palavra de um Deus déspota, um Deus duro, um Deus carrasco. É um Deus que tem graça em seus lábios, como diz o Salmo 45, verso 2, que diz que ele é mais formoso do que todos os filhos dos homens. Por quê? Porque o Pai derramou em seus lábios graça, e por isso ele é bem-aventurado para sempre. A palavra dele é uma palavra que está cheia de graça. A palavra do Deus eterno é tão cheia de graça que Deus, para criar todas as coisas, criou todas as coisas não da vida, mas criou todas as coisas da sua morte. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus cria tudo pelo Cordeiro que morreu. O Cordeiro eterno é o Cordeiro que Deus utiliza para criar. E o Cordeiro histórico é o Cordeiro que Deus cria para consumar todas as coisas. De modo que antes que Deus dissesse haja luz, Deus disse haja Cordeiro, aleluia. Ele disse haja Cordeiro, porque do amor de Deus, Ele cria todas as coisas e consuma todas as coisas. Deus não cria todas as coisas apenas da vida, mas Ele cria todas as coisas da sua morte. E é por isso que quando eu leio em Hebreus 4, lá no verso 4 e 6, eu vejo o escritor aos Hebreus que Martinho Lutero acredita ser Apolo, que Eusébio diz que é Paulo, enfim, não importa. O escritor aos Hebreus diz que a obra dele já havia sido consumada antes da fundação dos séculos. Ele já havia consumado tudo, porque em Apocalipse 13:8, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Essa é a graça que eles não conheceram, porque por causa do pecado que havia acontecido. Por causa desse pecado, os homens foram impedidos de conhecer o trono de Deus como um trono de graça. Mas eu louvo a Deus que Moisés, em seus últimos dias, pastor Max, no Salmo 90, quando se sabem aqui que o Salmo 90 é o Salmo de Moisés, no verso de número 17 ou 18, último versículo do Salmo 90, ele faz uma oração já nos últimos dias e diz assim: derrama, Senhor, sobre nós a tua graça e confirma as obras das nossas mãos. Aquele que representava a lei, insatisfeito de simplesmente conhecê-lo apenas na letra, gostaria que Deus derramasse sua graça sobre toda Israel. Essa oração certamente foi ouvida, e os filhos de Corá, no Salmo de número 85, verso 10, eles profetizaram acerca desta vinda maravilhosa, quando dizem ali
que um dia, no verso 10 do Salmo 85, a graça e a verdade iriam se encontrar. Olha que mensagem linda. A graça e a verdade se encontrariam, então a justiça e a paz se beijariam. A verdade brotaria da terra e a justiça olharia do céu e veria a verdade com a graça brotando da terra, e a justiça do alto do céu abriria caminho, enquanto a verdade com a graça iria caminhando por esta terra. E o texto diz ainda que ela faria nos andar por suas pisadas. A verdade e a graça iria caminhando por aqui, após ser brotada da terra, numa linguagem figurada, é claro. A verdade e a graça andaria por aqui, ao andar por aqui, a justiça olhando do céu, veria a verdade misturada com a graça, abrindo um caminho e colocando-nos nos seus caminhos, para que nós pudéssemos andar em suas pisadas. Se você pode, diga glória a Deus. Isso você sabe muito bem que se cumprirá quando João diz no capítulo 1, verso 14, que nós vimos o Verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós vimos ele, e dele recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Ele diz mais: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Aleluia. Eles viram aquele que, quando viu Natanael, que também pode ser chamado de Bartolomeu, ao chamá-lo lá em João, capítulo 1, verso 55 em diante, a palavra diz-nos ali que ao encontrar Natanael ali, ouvindo Jesus dar a ele uma profecia, e infelizmente hoje, muitos, não é? E até então ficam aí reprimidos e duvidam, mas quando recebem uma profecia já dizem que aquele profeta é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E foi assim com Natanael. Natanael que dizia para seu amigo Filipe: não pode vir nada de bom de Nazaré, de fato não pode. Mas quando ouviu Jesus dizer um segredo dele, contando que antes de Filipe o chamar, já tinha o visto debaixo da figueira, ele não fez bem diferente do que muitos cristãos hoje. Já foi dizendo: tu és o Cristo do Deus vivo, o Filho de Deus. E ele então disse: olha, por que é que tu fica tão feliz aí? Só porque eu disse para você uma revelação, só porque eu te dei uma profecia, só porque eu te disse algum segredinho teu aí. Ei, Natanael, saiba de uma coisa: a partir de agora em diante, ao andar comigo, tu verás coisas maiores do que essas. Por quê? Porque você verá os céus abertos sobre a cabeça do Filho do Homem, e verá anjos subindo e descendo. Andar com ele era andar com aquele que estaria abrindo um caminho, os céus estariam abertos. Andar com ele era sinônimo de andar com o reino dos céus e terra como uma só grei. Andar com ele era a verdade de um reino que se aproxima de nós, de graça. De um trono que agora parece ser uma realidade para aqueles que jamais poderiam conhecê-lo, como um trono de graça. E quando eu vou aqui para Hebreus capítulo 4, verso 14, eu acho lindo essa expressão, do verso 14 ao 16. Por quê? Porque o escritor está dizendo aqui àqueles que estavam longe e que estavam pensando em voltar ao judaísmo, à lei. E ele está os exortando e os animando, dizendo: olha, ei, vocês querem voltar para aquele tipo de sacerdote que precisava repetir todo ano, porque ele passava pela prova e não era aprovado. O sacerdote deles era fraco, mas aqui ele diz: olha, nós temos um sumo sacerdote que é grande. O nosso sumo sacerdote é grande. Por isso nós devemos reter a nossa confissão com firmeza. Precisamos ficarmos firmes, como Moisés, que diz no capítulo 11 de Hebreus, verso de número 27, pela fé Moisés deixou o Egito, deixou a escravidão, e nós temos que pela fé deixarmos a escravidão da lei. Aleluia. Ele diz: por que é que ele viu? Por que é que ele deixou? Porque ele viu aquele que era invisível e não temeu a fúria do rei Faraó. Ei, você precisa ter um encontro com esse Deus invisível que é real. A fé te tira da lei da escravidão. E aqui o escritor está dizendo: ei, retenha firme a tua confissão de fé.
Retenha, não fique titubeando, não fique aí, não é? Uma hora firme, confiado, e outra hora como se você tivesse perdido, caído da graça, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso de número 4 e 5. Que todos aqueles que querem, se deixam circuncidar, esses se separam de Cristo e caem da graça. E você tem hora que fica nessa queda daqui e dali, se separa de Cristo, mas enfim, você precisa reter firmemente a tua confissão, se você de fato quer, e quer confiar nesse sumo sacerdote. Quantos querem confiar nesse grande sumo sacerdote? E o texto diz que ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque a exemplo nosso foi tentado em tudo, mas não pecou. E essa é a nossa confiança. A nossa confiança não está na nossa santidade. A nossa confiança não está na nossa justiça. A nossa confiança não está no nosso juízo. A nossa confiança está no nosso sumo sacerdote, que é grande. Ele é grande por quê? Porque ele penetrou nos céus, como o texto diz. Ele penetrou no céu após ter sido tentado em tudo e não pecou. A nossa confiança é esta: é que a santidade dele, a justiça dele e o juízo dele fez com que ele penetrasse ante o trono santo, ante o trono de justiça, ante o trono de juízo, e agora nos concede a graça de conhecermos o trono de Deus como um trono de graça. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Quantos podem dizer amém? Diga, essa é a minha confiança no meu sumo sacerdote, na santidade dele, da justiça dele, do juízo dele, aleluia. O trono da graça. E eu te digo, você precisa conhecer o trono da graça. Você precisa conhecer Deus como um Deus que está sentado sobre o trono da graça. Não pode se esquecer que Ele é um trono de santidade, que está em cima de justiça e de juízo. Mas se lembre que o Salmo 89:14 diz: mas misericórdia, aleluia, e verdade vão adiante dele. Vão adiante dele. Eu louvo a Deus por esta palavra. Por que é que eu preciso conhecer o trono da graça? Porque ao conhecer um trono de santidade, jamais eu terei condições de chegar diante deste Deus. Por quê? Porque a santidade de Deus é perfeita, a justiça de Deus é perfeita. Se nós nos achegássemos diante do trono da santidade e da justiça, certamente receberíamos condecorações e honras. Mas o texto diz que ao chegarmos no trono da graça, recebemos misericórdia e achamos graça. O que você e eu precisamos é alcançarmos misericórdia e graça diante do trono de Deus. Quantos podem dizer? Amém. O que é que eu encontro no trono da graça? Diga para o seu irmão: misericórdia e acho graça, para que eu possa ser ajudado em tempo oportuno. Diga para ele: você precisa de ser ajudado. Não dá para você chegar sozinho. Faça isso antes que seja tarde demais, em tempo oportuno. Quantos podem dizer? Amém. Esse é o nosso sumo sacerdote. Ele é grande. Eu louvo ele. Eu o adoro. Todos os motivos que você pode imaginar, você tem para agradecer a este Deus. Um Deus que é graça e que seus lábios estão cheios de graça. É um Deus que derrama misericórdia e graça. O problema é que após conhecer este Deus de graça e entendermos aqui, baseado no capítulo 5 de Mateus, eu quero no meio desta mensagem falar sobre isso e quero terminar falando um pouco mais à frente, um pouquinho sobre o capítulo 11, é que ao lermos, ao ouvirmos o Sermão do Monte, a primeira coisa que temos a compreender é que nós começamos a ouvir uma mensagem de graça, e é verdade. A mensagem que Jesus começa a ministrar, vendo as multidões, capítulo 5 de Mateus, verso 1, se achegam os discípulos, ele começa a lhes ensinar, ele começa a dizer 9 bem-aventuranças, ou seja, mensagem de graça. Algo que ninguém havia ouvido antes. Ele começa a dizer: bem-aventurados são todos os humildes de espíritos, ou pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus.
Ponto final. Ele diz que se formos humildes de espírito, o reino dos céus é nosso. Amém. Ele não acrescenta nada. Ele diz: bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados são todos aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ponto final, não há acréscimo. Quem for puro de coração verá a Deus. Amém. Não há nada a acrescentar. Amém, Jesus. Ele põe um ponto final. Ele diz que bem-aventurado é todo aquele que for pacificador, porque será chamado filho de Deus. Ele diz que bem-aventurados serão todos aqueles que, por causa da justiça, não sua, mas a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, aleluia, serão chamados, aleluia, herdeiros do reino de Deus. E todos aqueles que forem injuriados e perseguidos e disserem mal acerca de vocês, e mentindo, disserem todo mal acerca de vocês, alegrai-vos e exultai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de nós, porque vocês são bem-aventurados. E aqui nós aprendemos que não são 10 mandamentos, são 9, porque 9 é o número do Espírito, são 9 frutos do Espírito, são 9 dons, são 9 bem-aventuranças. Aqui são 9 leis que são leis de Espírito e vida. Não há lei contra essa lei. E aqui é o chamado de Jesus, dizendo para aquele povo que jamais havia ouvido uma mensagem de graça como essa, e todos estavam ali hipnotizados a ouvir tal mensagem com, aleluia, como a qual nunca já haviam ouvido. De fato, seus lábios estavam cheios de graça. De repente, ele olha e diz: vocês são o sal da terra. Só que se o sal se tornar ímpido, com que há de se salgar, como vai ser restaurado o seu sabor? Para nada mais servirá, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Ele está dizendo: ei, o sal não foi feito para ter forma. O sal não foi feito para se tornar um monumento. O sal não foi feito para ser visto, mas foi feito para ser sentido. Foi feito para dar sabor. Ele existe para não existir. Sal foi feito para ser dissolvido. Quando o sal quer ser visto, ele se torna em uma estátua de sal, como a mulher de Ló. Quando é que o sal quer ser visto? Quando ele fica preso nas coisas desta vida. Nós não podemos tomar a forma deste mundo. E quando eu falo isso, eu não estou falando na sua exterioridade, eu estou falando na sua essência. Eu não me prendo a essas coisas. Forma do mundo é a forma do ódio, da inveja, dos ciúmes, da cobiça. São essas coisas. Deu para entender? A forma que às vezes não se vê, que se esconde. Ele está dizendo: sejam sal. Não apareçam tanto, não tenham esse desejo de aparecerem tanto. Apenas saboreiem o mundo, deem sabor. Vocês também são a luz do mundo. Vocês que são bem-aventurados, aleluia, são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Com isso ele está dizendo: olha, sejam luz lá fora. Não se escondam num vale. Estejam lá entre o povo. Se preparem para se colocarem em cima do monte, não em um vale, não em um lugar segregado, mas no monte. Se preparem também para vocês serem luz na casa. A luz de vocês tem que brilhar no velador, onde todos possam ver, e não debaixo de um alqueire. Ei, Deus está dizendo: você tem que ser luz lá fora, mas também tem que ser luz na tua casa. Tem que ser luz na tua família. Ele está dizendo que esses bem-aventurados são o sal da terra e são luz do mundo. Por quê? Porque ele diz: olha, para que a vossa luz resplandeça em meio aos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Quais são as boas obras? Eu acabei de dizê-las. As obras do Espírito. Diga para mim, diga para o seu irmão: as obras do Espírito. Essas obras que o mundo precisa ver. Deu para você entender? Ele então muda um pouco a mensagem, não porque ele
vai agora ser um pregador da lei. Não, muito pelo contrário, é porque ele quer mostrar para eles que enquanto tudo não se consumir, mas lá na cruz a lei ainda estava em vigência. Ele diz, olha, não pensem em vocês. E parece que eles agora tomam um susto. Ouviram uma mensagem de graça e de repente, pastor Max, agora estão diante de uma mensagem de Moisés. Não pensem vocês que eu vim para destruir a lei e os profetas. Não vim abrogá-la, mas eu vim cumpri-la. Aí alguém já diz, opa. Ele diz, olha, eis que eu vos digo em verdade, aleluia, até que os céus e a terra passem. Aí alguém pensa, não passou. Não se tirará um tio nem um jota da lei, até que tudo se cumpra. Diga para o seu irmão assim, ele já disse, Tetelestai, consumado está. Ele cumpriu tudo. E ele começa a dizer para você e para mim, que todos aqueles que quiserem viver como uma igreja que vive na lei, para que possam viver com perfeição, porque se fizerem isso, terão que se achegar não ao trono da graça, mas ao trono de justiça, de juízo e de santidade. Ele diz isso tudo e termina no versículo final, 48, do capítulo 5, quando ele diz, vocês têm que ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ele começa a dizer ali agora uma mensagem que vai despertá-los a entender que é impossível viver na lei, que literalmente todo aquele que quiser obedecer à lei deve ser, aleluia, parte ou membro de uma igreja dos caolhos, a igreja do sem mão, né? Porque temos que ser perfeitos como é perfeito, aleluia, o nosso Pai. E Jesus não veio para ter uma igreja de caolhos, nem de sem mãos. Ele veio para ter uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e nem mácula. E se esperasse isso de nós, a nossa igreja, para ser perfeita, teria que ser a igreja do caolho e a igreja do sem mão. Porque se para os fariseus e os escribas guardar a justiça da lei era simplesmente ouvir o que foi dito aos antigos, não matarás, ele disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarás no reino dos céus. Porque ele disse, se vocês dizem que só não matar, eu vos digo, porém, todo aquele que sem motivo algum se irar ou se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Todo aquele que disser raca, desconstruindo a vida da pessoa, será réu do sinédrio. Se disser louco, será réu do juízo do fogo do inferno. Eu não vou dizer todas elas, mas já deu para você entender. Só vou dizer mais duas das seis expressões de Jesus, para mostrar para eles que não dava, não tinha como. Ele diz, ei, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, porque assim os fariseus faziam. Todo aquele que olhar para uma mulher com olhar de cobiça já cometeu adultério com ela. Aí ele diz, se porém o seu olho te fizer tropeçar ou escandalizar, arranca-o e lança para longe. Porque é melhor você entrar no reino dos céus sem um membro do que com todo o seu corpo ser lançado no inferno. É melhor você cortar a sua mão, lançar bem longe, do que tendo todas elas entrar no reino do inferno. Jesus estava dizendo com isso algo literal, para que eles pudessem entender que pela lei não é possível. Se quisermos sermos perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, pela lei teríamos que sermos deformados, porque certamente pecaríamos na subjetividade, às vezes não na exterioridade, mas na subjetividade pecaríamos, entendeu? Deu para você entender? Ele diz mais, ouviste o que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás o teu inimigo. Orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem, aleluia, para que vocês possam ser filhos do vosso Pai que está no céu. Quantos querem ser filhos do vosso Pai? Porque Ele faz vir sol sobre maus e bons, chuva sobre justos e injustos. Porque se nós apenas saudarmos aqueles que nos saúdam, que fazemos mais? Não fazem isso os cobradores de impostos? Ou se nós apenas amamos aqueles que nos amam, não fazem assim também os cobradores de impostos? Sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Entendendo essa mensagem que a maioria esmagadora não entende, e que eu sei que vocês entendem. Entendendo esta interpretação exegética da revelação do Espírito de Deus,
A gente tem uma tendência de deleitar na graça. E eu quero aqui dizer, por que estou dizendo isso? Porque a graça de Deus tem a expectativa de nos conduzir a uma palavrinha chamada metanoia, arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Diga, a graça é a manifestação da bondade de Deus sobre nós. E deseja, diga, e deseja produzir em nós arrependimento. Quantos podem me ouvir? Jesus, então, estando uma certa feita lá no capítulo 11 de Mateus, após curar, fazer muitos milagres, sinais e prodígios, ele fez esses milagres, na maioria das vezes, em cidades insignificantes, como Corazim, como Betsaida e como Cafarnaum. Ele fizera tantos milagres, e agora, depois que João estava preso, a Bíblia diz que Jesus olha, e ele diz assim: a quem compararei essa geração? Mateus 11:16. Senão a meninos que se assentam nas praças e dizem para os seus irmãos e companheiros: nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Nós dançamos, melhor, tocamos flauta e vocês não dançaram. Porque veio João não comendo e não bebendo, e aí todos dizem: tem demônios. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um homem beberrão e comilão, amigo de pecadores e cobradores de impostos. Não dá para agradar esse povo, porque se não vem comendo e não bebendo, tem demônios. E se vem comendo e bebendo, é um homem comilão e beberrão e amigo de pecadores. Ô geração menina, geração menina, eternamente menina. E aí ele então diz, verso 20: e Jesus começou a lançar no rosto. Jesus, estando aqui, começou a lançar no rosto das cidades as quais fizera a maioria de seus milagres, por uma razão, o texto diz: porque não se arrependeu. Ele começa a lançar no rosto deles, porque eles foram visitados pela graça. E preste atenção aqui, eram cidades insignificantes. Você poderia comparar com pessoas anônimas, como muitos cristãos que estão aí em tantos cantos nos confins da terra, anônimos, pessoas insignificantes, até que a graça os visite. Porque quando a graça, o Filho de Deus, os visita, você já não é mais insignificante. Amém. Você passa a estar no centro da terra, no centro do mundo, no centro de todas as coisas. Por isso, todo aquele que já ouviu o Evangelho na sua plenitude, você já não é mais um anônimo, você já não é mais um insignificante, embora você queira ter esta identidade. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, embora seja um pouco maior, eram cidades insignificantes, e Jesus operou a maioria dos seus milagres. E Jesus diz: olha, após tudo isso eu esperava que vocês produzissem arrependimento. E ele diz: olha, por isso a cidade de Tiro e Sidom, lá no Líbano, será tratada com mais brandura no dia do juízo. Por quê? Porque se houvesse sido feitos os mesmos sinais e milagres que foram feitos em Tiro e Sidom, há muito tempo que eles haviam se arrependido com pano de saco e cinza. E tu, Cafarnaum, que te elevas até os céus, só porque o Filho de Deus está habitando em ti, tu que te elevas será abatido até o inferno, por uma razão simples. Porque se houvesse sido feitos os mesmos sinais lá em Sodoma, lá naquele povo que de fato todo mundo sabe que é pecador, eles ainda estariam aqui, não haviam sido destruídos. Por essa razão também os de Sodoma terão mais brandura no dia do juízo. Com isso eu entendo, queridos, que muitos que se dizem cristãos e que facilmente têm a facilidade de olhar para Sodoma e dizer: lá fora, aquele povo pecador, os sodomitas, de fato que são pecadores, mas que não foram visitados pela mesma graça que nós fomos visitados. Nós que éramos anônimos,
e que fomos recebidos com a graça, Amém. seremos candidatos muito mais propensos ao fogo do inferno do que estes. Então a minha questão aqui nesta manhã é: a graça de Deus foi derramada para que todos nós alcançássemos misericórdia e graça e fôssemos ajudados em tempo oportuno. E que a expectativa de Deus é que, como Paulo diz em Romanos 2,4, é que nós não ignoremos e nem desprezemos que a riqueza da bondade e da graça de Deus que nos conduz ao arrependimento. Deu para você entender? A bondade de Deus tão grande, não só do Deus que te dá a salvação, mas do Deus que cura você, do Deus que provê pão na tua mesa, do Deus que faz milagre, como fez em Corazim, como fez em Betsaida, multiplicou pão. Deus que fez tantas coisas, que cuida de você, te dá vida, te dá aí uma roupa linda para você vestir, te dá uma família maravilhosa para você ter aí, gozar desta família, principalmente aqui na igreja. Que coisa linda, maravilhosa. E Deus espera que haja arrependimento, e a palavra arrependimento no hebraico é levave. No grego é metanoia. Essa palavra tem a mesma conotação: mudança de mente, mudança de coração, mudança de coração e mudança de mente. A mudança que Deus espera em nossos corações, queridos. Eu poderia citar aqui, para terminar aquilo que Deus me deu, usando a carta aos Colossenses, quando Paulo, alegre e feliz, ao ouvir a notícia de Epáfras, um fiel ministro de Jesus Cristo que estava os ensinando, e ele feliz e alegre, embora ausente no corpo, como em Colossenses 2, versículo 5 diz, embora ausente no corpo, mas presente no espírito, ele regozijava a sua alma em ver a ordem da igreja e a firmeza da fé deles. Estava tão alegre ao ouvir a notícia que a igreja de Colossos havia recebido o evangelho da graça, que no versículo 1 do capítulo 1 de Colossenses ele diz: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, e o irmão Timóteo, ainda ausente no corpo, mas presente no espírito, damos graça à igreja, aos santos irmãos que estão em Colossos, graças a vós, da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo, damos graças a vocês, sempre orando por vocês, porque ouvimos uma boa nova. Ouvimos uma boa notícia de que vocês estão, aleluia, cheios de fé em Jesus e que estão vivendo em amor para com todos os santos. Foram cheios do Evangelho, da esperança da glória de Deus, depois que conheceram e ouviram a graça de Deus em verdade. A igreja de Colossos havia ouvido, diga comigo, ouvido e conhecido a graça de Deus em verdade. E por isso estavam cheios de fé em Jesus. Havia amor entre eles. Estavam cheios da esperança da glória vindoura. Porque ouviram o Evangelho e conheceram e ouviram a palavra da graça. Paulo estava feliz porque o Evangelho da graça gera fé em Cristo, amor entre os santos e esperança da glória de Deus. Mas aí ele diz: olha, e eu vou terminar aqui. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos, talvez. Ele feliz entendeu que precisava fazer mais algumas coisas. A igreja era boa, de fato, estava bem, estava na graça. Ele diz: olha, eu ouvi que Epáfras vos ensinou. Ensinar a vocês todas essas coisas. E desde o momento, verso 9, capítulo 1 de Colossenses, desde o momento em que nós ouvimos, não paramos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios, aleluia, do conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e inteligência espiritual. Amém. Ele não está satisfeito em ver fé, amor entre os santos, e eles estarem cheios de uma esperança, dizendo: volta, Jesus. Isso só o Evangelho verdadeiro produz.
vontade de ir para o céu, fé só em Jesus e amor entre os santos. Amém? Amém. Ele não estava satisfeito, ele diz: olha, eu preciso orar. Ele orou e disse: eu vou orar e peço e não pararei de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. Diga espiritual. Para que vocês possam andar diante do Senhor. Olha o porquê que ele estava orando. Para que eles pudessem não só viverem ali, pararem por ali, mas pudessem andar diante do Senhor perfeitos, agradando a Ele em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Temos que crescer, amém? Glória a Deus. Ele diz: olha, é claro que corroborados com a força da glória de Deus, aleluia, corroborados, ajudados com toda a mansidão, longanimidade, com gozo, ajudados pelo Espírito. Não fazemos isso sozinho, mas nós também damos graças ao Pai, aleluia, porque Ele nos tornou capazes de sermos herdeiros com os santos na luz, e Ele, o Pai, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não só oramos por vocês, mas nós também damos graças ao Pai, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Em quem nós temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos corpos, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia. Porque nele foram criadas todas as coisas que estão no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, dominadores, potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. É nele que tudo foi feito. Ele é o princípio de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, para que em tudo tenha preeminência. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele estivesse. Ele vai falando todas essas coisas lindas. E havendo feito a paz por Ele, pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão no céu e na terra, e até nós que éramos inimigos e estranhos para com Deus, que não conhecíamos o trono da graça, Ele, aleluia, também nos reconciliou pelo corpo da sua morte, aleluia, para apresentar-nos perfeitos, santos e inculpáveis diante dele. Isso se permanecermos, diga ao seu irmão, isso tudo, o texto diz, verso 23, diga, isso se permanecermos firmados e fundados na fé, e não nos movermos da esperança do Evangelho da graça. Amém? Firmados. E ele diz então assim, capítulo 2, verso 1, e eu termino aqui. Eu quero que vocês conheçam qual é o combate que eu tenho tido por vocês. Quero que vocês entendam, olha, não dá para se acomodar, é preciso produzir arrependimento. E aí ele vai falar aqui qual é o combate que ele tem tido pelos de Colossos, porque é que ele ora por eles. Porque é que ele sempre está dando graças a Deus por eles. Porque é que o pastor sempre tem que estar a serviço da igreja. Porque que nós incansavelmente estamos sempre orando, intercedendo, ensinando, desejando que todos sejam cheios do conhecimento, né? Ele diz, olha, eu quero que vocês conheçam qual é o meu combate. Colossenses 2, verso 1. Não só vocês, mas os de Laodiceia, que estão aí pertinho do lado de Colossos. E a todos aqueles que não viram meu rosto em carne. Ele diz que os vossos corações sejam consolados. Diga, a primeira coisa que a graça faz na minha vida é consolar a minha vida. A graça de Deus vem para resolver os meus problemas. A graça de Deus vem para consolar a minha vida emocional, física, sentimental, espiritual.
A graça de Deus, ela vem com bondade e opera na exterioridade da minha vida. Ela me consola em todas as coisas. Ele diz, para que os vossos corações sejam consolados e os vossos corações sejam unidos em amor. Quantos podem dizer amém? Amém. Essa é a metanoia, arrependimento que Deus espera que a graça produza em nossos corações. Mudança de mente, mudança de coração, que possa produzir amor entre nossos corações. Amém. E aí ele diz que vocês, os seus corações, sejam enriquecidos de toda a plenitude do conhecimento de Deus. O coração não pode ser apenas consolado, não pode apenas haver unidade em amor. Ele está dizendo agora, vocês precisam ser cheios, enriquecidos da plenitude do conhecimento de Deus, o mistério de Deus Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Aleluia. Ele diz, olha, sabe por que eu digo isso? Verso 4. Para que vocês não sejam enganados por palavras persuasivas de homens, e vocês possam estar firmados, arraigados no Evangelho da graça. Porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, Ele abriu um caminho para nós, para que nós possamos entrar no trono da graça com confiança e alcançarmos misericórdia e graça enquanto há tempo. Quantos podem dizer amém? Olha para o seu irmão e diga assim, nós precisamos de ser ajudados. Só Deus pode nos ajudar. Aleluia. E a expectativa que Deus, por essa palavra simples, espera de nós é que você não se acomode com tanta graça. Ao levantar e ver que você respira, dê graça. Ao levantar e ver que você está com os movimentos, dê graça. Ao levantar e ver que você pode escolher roupas no seu guarda-roupa, dê graças. Ao levantar e ver que seu filho respira e está com saúde, dê graça. Dê graça. Produze frutos dignos de arrependimento. Não se acomode. Essa graça nos traz confiança ante ao trono de Deus. Ainda que você esteja fraco num dia qualquer da sua vida, você não caiu da graça. Você não está separado de Cristo. A sua confiança não está no dia que você está melhor ou no dia que você está pior. Tem crente que vive um dia no céu, outro dia no inferno. Eu não confio mais em mim. Nem por isso vivo uma vida à minha maneira, mas sou constrangido pelo amor de Deus a viver para Ele. Eu termino, te convido a ficar em pé, conforme 2 Coríntios 5,14. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos devem morrer por Ele, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que morreu por eles e ressuscitou. Deixa o amor de Cristo te constranger. Seja grato. Porque se Jesus, no tempo da graça, lançou no rosto daqueles que foram agraciados enquanto esteve aqui em graça, não pensemos nós que um dia Ele estará sentado no trono da santidade, sobre um fundamento de justiça e juízo, porque esse trono ainda é um trono de santidade, justiça e de juízo. Se nós não produzirmos frutos dignos de arrependimento, pastor, produzir frutos dignos de arrependimento seria executar obras exteriores? Não. Paulo disse em Colossenses capítulo 2 que todas essas coisas que têm aparência de severidade e humildade fingida não têm valor algum
na luta ou no combate contra a sensualidade. Deu para você entender? Olha para o seu irmão e diga assim: contra os pecados da sensualidade, contra os pecados do coração, a severidade para com o corpo não tem valor algum. O que equivale, pastor? Um coração transformado, uma vida arrependida, uma vida que quer ser bem-aventurado não porque faz, não porque cumpre, mas porque é nascido de novo. Uma vida que de fato é transformada. O arrependimento para nós é tristeza. Nós brasileiros entendemos arrependimento como tristeza, mas arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração. Deu para entender? Diga: a graça de Deus quer mudar meu coração. O coração do brasileiro é só sentimento, mas coração na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, é coração de razão, é coração de mente, é coração de entendimento, também de sentimento, mas antes de entendimento, Deus quer que nós conheçamos a Ele e reconheçamos a graça, e que por ela, somente por ela, nós temos confiança de entrarmos diante da presença dEle. E que isso gere em nós mudança de mente, e que nós desejemos ser bem-aventurados. Essa é a mensagem que Deus me deu, pastor Max. Eu prego o Evangelho. Passei muitos anos pregando mensagens das quais eu ainda não entendia. Estava buscando conhecimento, pedindo a Deus que me revelasse. Ministrei muitos anos já. Hoje só tenho uma mensagem: prego Jesus. Amém. A mensagem de Cristo. Não são muitas igrejas que querem ouvir esta mensagem, mas enfim, aqui estamos felizes porque nosso compromisso é com o Evangelho, e é esse Evangelho que tem poder para salvar todo aquele que crê. Amém. Diga: é o Evangelho de Cristo, cheio de graça, que deseja gerar em meu coração um coração arrependido, transformado, não para alcançar a salvação pela minha santidade, nem pela minha justiça, mas por gratidão, por graça. Gratidão. Ser santo, não fazer coisas apenas que santos fazem, mas ser santo. Um santo que peca. Dá para entender esse mistério? Amém? Diga: um santo que peca. Como é ser um santo que peca? Um santo que é santo não por sua santidade, mas que, embora recebendo santidade não sua, ainda é pecador, mas que quer não ser pecador. Deu para entender? Amém? Esse é o Evangelho que eu sei que você sempre ouve aqui. E se porventura Deus achar graça no pastor em nos convidar mais, estaremos aqui outras vezes. Quero orar por vocês. Eu posso orar, pastor Max? Eu não sei se tem aqui alguém que está aí desejoso de receber uma oração, alguém que quer ser agraciado por esta graça e está dizendo aí: pastor, eu tenho um problema exterior mesmo, né? Físico, alguma coisa. Eu preciso da visitação da graça de Deus em alguma coisa para consolar a minha vida. Algum problema físico, uma enfermidade. O Evangelho é o poder de Deus para curar. Eu tenho visto Jesus curar. E não precisamos aqui fazer show para Deus curar. É tudo em nome dEle. O Evangelho é poder de Deus para curar. Minha esposa foi curada do câncer. Tenho visto Jesus curar muitas pessoas. Não vou aqui ficar dizendo. Enfim, se você quer ser agraciado, rápido, não? Eu já creio que já passei um pouco. Eu não queria passar rapidinho. Você que quer receber uma graça, alguma coisa. Se tiver alguém aqui que quer ser agraciado com a salvação, que ainda não tem certeza da sua salvação, você me diz: eu não sou digno. Ei, ninguém é digno. Amém? Deu para entender isso? Está claro isso ou não?
Você que quer chegar-se ao trono de Deus e achou que era impossível, porque ensinaram você que era impossível, desde que você fizesse isso. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Você que está afastado, que quer aceitar Jesus, eu quero orar. Vem aqui, eu quero orar. Não sei se há alguém. Jesus, Ele está aqui para te agraciar. Tenha uma vida para Jesus. Para esse Jesus. Não tem? Tudo bem. Então vamos orar. Quero que a igreja feche os olhos. Aqui estão essas duas. São 5 irmãos. Você chegue mais perto aqui, por favor. Senhor, na simplicidade do Teu Evangelho, com a graça que o Senhor nos concede, confiados não na minha palavra, confiados não naquilo que sou, mas confiados apenas no poder da Sua palavra, é que eu oro agora, com certeza 100% de que se houver uma enfermidade alojada no corpo dessa tua filha, pela graça, não por mérito, nem meu nem dela, mas apenas por infinita graça, Senhor, se tu queres, cure ela agora, em nome de Jesus. Seja qual for a doença, não importa, a mais difícil, cure ela agora. Em nome de Jesus, cure agora, derrame a graça, cure agora, cure agora, cure agora, restaure agora, para que o teu nome seja glorificado, cure agora, em nome de Jesus, e vocês verão e darão testemunho de que por causa desta palavra verdadeira do Evangelho, aleluia, é possível ainda receber cura. Amém. Pastor Max, muito obrigado. A todos vocês, eu não sei se aqui dá palmas, se der, todos se puderem dar palmas aí para Jesus.